CBN, Vida e Aposentadoria. A contratação do crédito consignado do INSS teve uma queda de 67% entre abril e junho desse ano, após a implementação da biometria obrigatória para a liberação do empréstimo, uma mudança aí que começou em maio. Segundo dados da BBC, que é a Associação Brasileira de Bancos, a redução foi de 65% entre abril e maio. Em comparação com janeiro, a queda chega a 82% após essa mudança, então, da exigência da biometria. E sobre isso, a gente conversa agora com a Adriana Zanardi, advogada especialista em previdência, que fala conosco ao vivo. Doutora Adriana, boa tarde, bem-vinda. Oi, Tayla, boa tarde, Marco, tudo bem? Boa tarde, doutora, tudo bem? Tudo bem, doutora? Estão me ouvindo bem? Sim. Te ouvimos bem, sim. Beleza. Bom, primeiro queria que você explicasse pra gente por que essa mudança, né, da exigência da biometria para a liberação do empréstimo e por que isso está reduzindo, né, as novas contratações. Vamos lá, na verdade é mais uma camada de proteção, né, que na minha avaliação ela veio muito tardiamente, né, porque precisou acontecer tudo o que aconteceu aí recentemente com esses escândalos dos descontos não autorizados, para alguém entender que isso tinha que ser feito como mais uma camada de proteção. Então, se não tiver a biometria, o aposentado vai ter quase tudo travado, tem que ter essa biometria, porém, faltou, de certa forma, na minha avaliação, uma divulgação maior do governo em relação a esse novo procedimento e, principalmente, de como a pessoa faz para regularizar ou para fazer o cadastro dessa biometria. Isso ainda está muito pouco divulgado e as pessoas que têm menos instrução, elas estão muito perdidas, né? Não sabem o que fazer e para onde recorrer. Naturalmente, por se tratar de uma mudança, já gera um certo desconforto e aí realmente fica aquela coisa assim meio travada. As pessoas, quando só passam por alguma mudança, acabam tendo, né, um tempo para adaptação de tudo isso. E naturalmente é uma reação inicial dessa exigência. As pessoas estão muito sem saber o que fazer e para onde correr. Essa é a realidade. Doutora Adriana, e essa queda também, ela não tem só a ver com pessoas que caíam em golpes ou que acabavam fazendo um consignado porque eram levadas na conversa por um atendente, vamos dizer assim, né? Porque acontece muito, já digo aqui tantas vezes, até conversando com você aqui, que eu creio que seja um absurdo que o INSS dê os números dos telefones dos aposentados para qualquer instituição financeira, mas essa queda então não é por falta de adaptação, e sim por falta de aviso, de propaganda. Poderíamos ter um número maior. E também um outro fator, que na verdade é a falta de operacionalização disso. Porque que acontece? Esse cadastro tem que ser pelo cadastro biométrico. Então, nem todo mundo vai ter um celular compatível para tirar uma boa foto na hora que for fazer ali o seu cadastro. Às vezes vai estar num lugar que não está muito bem iluminado. Então, falta também essa questão da instrumentalização. Transitoriamente, o que o governo está buscando? Os cadastros na base de dados da CNH, então quem já tem a biometria lá na base de dados da Carteira Nacional de Habilitação, no TSE e na Polícia Civil, né, com os RGs, com a emissão do RG. Porém, isso fica muito limitado, e no decreto que saiu regulamentando essa questão da biometria, foi colocado que haveria um ato conjunto do Ministério de Gestão e Inovação, do Ministério do Desenvolvimento e do Ministério da Previdência para dispor sobre como o governo vai resolver essa questão dos cadastros. Ixi, acho que eu caí. Não, estamos te ouvindo. Pode não, tá me ouvindo? Que eu fiquei sozinha na tela, perdão. Então, tem isso também. Precisa verificar como que isso vai ser operacionalizado para que, efetivamente, todas as pessoas que busquem esse serviço consigam ser atendidas, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa está realmente precisando de um empréstimo, é algo urgente, ela não está conseguindo fazer a biometria, que caminho que ela tem que seguir? O governo não deu esse passo a passo. Mas, via de regra, o que a gente tem orientado? Entra em contato com o 135, agenda horário para ir na agência, para ver se na agência ela consegue fazer o cadastro da biometria. Se ela não tentou pelo celular, ela vai tentar acessando o site do Meu INSS, com o login e com a senha do Gov, ela clica na opção prova de vida, porque é lá que vai fazer a leitura facial,
e aí ela autoriza o uso da câmera e segue o passo a passo, porque aí tem que aproximar o rostinho, tem que estar num lugar iluminado, sem ruído. Então, tem todo o passo a passo dentro do aplicativo quando vai fazer esse cadastro. Doutora, uma vez que agora essa biometria e todo esse passo a passo que você explicou, eles são obrigatórios, o INSS ele bloqueou também aqueles consignados que eram contratados por representantes legais, né, ou de aposentados ou pensionistas? Sim, exatamente. Aí é uma outra coisa que a gente não sabe como é que vai funcionar. Porque, por exemplo, uma pessoa que está incapacitada civilmente, que às vezes é uma incapacidade que ela não consegue mover olhos e tal, e não vai conseguir fazer a biometria. Sim. Esse cadastro vai ser no nome do representante, é o rostinho do representante que vai aparecer lá, entendeu? Porque recentemente eu tive uma situação aqui que nós tivemos essa dificuldade. A cliente não podia fazer essa leitura biométrica e o representante, que é o esposo, não conseguiu. Então, esse é um outro ponto que precisa ser esclarecido a regularizar. É porque daí, né, doutora, para aquelas pessoas, aqueles aposentados, né, ou pensionistas que têm algum tipo de deficiência visual, por exemplo, ele tem ali um procurador, né, um representante legal. Para esse idoso, por exemplo, fica praticamente vedada, né, essa contratação de um empréstimo. Praticamente impossível, exatamente, porque não está ainda regulamentado, não se falou como isso vai ser feito. E se ele marcar um horário para ir na agência, muito provavelmente o servidor não vai saber o que fazer, porque não tem uma orientação de cima para baixo de como isso vai ser na prática. E isso deve mudar, pode mudar? Tem alguma discussão em cima disso, doutora Adriana? Sim, como eu falei, teria que ter esse ato conjunto para normatizar essa situação de como fazer o cadastro biométrico, porque por essas situações transitórias das bases cadastrais de CNH, Polícia Civil e base do TSE, pode ser que não consiga, né, o acesso para todos que precisam, nem todo mundo pode estar cadastrado lá. A gente tem que imaginar que nós estamos num país de dimensões continentais. É um país muito grande, tem gente que mora em regiões muito longe de uma tecnologia, de uma situação mais urbana, então isso tudo dificulta. Então precisa dizer como que isso vai ser feito, porque se o aposentado não tiver a biometria cadastrada, vai ter dificuldade em dar entrada em pedidos de aposentadoria ou qualquer tipo de benefício. Se ele tem um benefício em andamento, acontece qualquer situação, se ele não tiver a biometria, não tem como resolver, ele tem que regularizar a biometria para resolver o problema em si, entendeu? Então, uma camada de proteção, mas que agora, nesse início, vai dar uma certa dor de cabeça, vai dar trabalho, até que, efetivamente, o sistema esteja pronto e que as pessoas também estejam preparadas para tomar essa medida. Por exemplo, doutora Adriana, nas eleições do ano passado, quem não fez biometria acabava podendo votar com a biometria do Detran, né, com outros tipos de biometria que já estavam cadastrados. Agora, no caso, por exemplo, aposentados que têm mais de 70 anos não são mais obrigados a votar, então não dá para usar esse sistema também? Aí já seria uma situação que não é provável, porque ele não está lá no cadastro, na base de dados, por exemplo, do TSE. Com essa idade, tem gente que também já não consegue mais dirigir, principalmente se tiver algum problema de visão ou efetivamente qualquer outro. Então, a única saída vai ser um cadastro biométrico na própria base de dados do INSS, porque não vai ter como consultar em outras bases. E, doutora, hoje qual que é o passo a passo, novamente, aí para o nosso ouvinte, né, para realizar esse desbloqueio da biometria, isso pelo aplicativo mesmo do Meu INSS? Tá, pelo celular. Então, fazer o login no aplicativo do Meu INSS com o CPF, que é o login, a senha do Gov. Clica na opção Prova de Vida, que tem as janelinhas lá dentro do aplicativo. Clique em autorizar o uso da câmera e aí ele vai seguindo as instruções, que aí tem aquele mecanismo de aproxime o rosto, afaste o rosto, até que complete o ângulo de 360 graus para fazer a captura da imagem. Se não der certo, depois de várias tentativas, eu recomendo que ligue no 135 para fazer esse procedimento na agência. E vou dizer uma coisa, hein? Para a gente fazer a biometria até para proteger o próprio celular não é tão fácil assim, né, doutora? Pois é, não é. Tem que ter um equipamento muito bom, tá num lugar muito bom e tentar fazer essa dinâmica aí de uma forma bem bacana. Então, você imagina, eu tentei outro dia fazer para minha mãe, eu não consegui.
Eu tive que pegar uma procuração dela para fazer um atendimento específico no INSS para regularizar uma questão que ela tinha lá de prova de vida que estava pendente, e ela tinha se vacinado, ela tinha feito todo o trâmite aí de comparecer nos órgãos públicos, né? Renovação disso ou daquilo, e não estava constando lá a prova de vida dela. Então, também houve uma falha na comunicação do órgão. E eu não consegui fazer a biometria dela. Pois é, aí eu queria falar agora sobre um outro tema do consignado, que ele não tem a ver com as questões do dinheiro desviado lá, né, de pagamentos que foram colocados sem autorização, né? Ele pode... que eram mensalidades associativas, né? Exato. Antes da biometria, o aposentado podia ser até enganado por algum vendedor aí, mas autorizava esse consignado, né? Isso. Agora não, agora tudo ficou mais difícil, entre aspas, mas vamos entender isso como uma proteção a mais para que as fraudes sejam evitadas. Porque verdadeiramente nesse país aqui tem gente que dá nó em pingo d'água. Então, assim, você vai aumentando camadas de proteção, né? São camadas e mais camadas. Já tem a autenticação da senha do Gov com duplo fator, que fala, né? Que você avisa lá no celular, manda um código, você tem que autorizar. E essa da biometria é mais uma. A questão é que reforçou a segurança, né, doutora, mas dificultou a vida daquele aposentado ou pensionista que realmente precisa do consignado, que, claro, tem, né, boas vantagens em comparação com outros empréstimos, né? Sim, com certeza. E aí, se dificuldade existir para esse aposentado que não tem tanta familiaridade, realmente, não peça ajuda para estranhos. Peça para um neto, para um sobrinho, para um irmão, para alguém de perto da família ajudar nesse sentido. Mas jamais peça para um vizinho, por mais que você possa confiar no vizinho. Isso é uma coisa muito, muito interna, né? Não dá para ficar pedindo ajuda para terceiros, vamos dizer assim. Então, no ambiente familiar, procura ajuda. Não conseguiu? 135, agenda e vai presencialmente para ver se consegue sanar o problema. Doutora Adriana Zanardi com a gente, advogada especialista em previdência, falando sobre essas mudanças aí do crédito consignado do INSS. Doutora, muito obrigada, viu, pelas explicações aqui. Boa tarde. Imagina, eu que agradeço. Ótima semana aí para vocês. Obrigado, doutora Adriana, mais uma vez. Agora são 3h27.